Boa noite, galera do Instagram. Glória a Deus. Vamos tentar aqui pelo Insta aqui para ver se a gente consegue bater um papo. Tô querendo muito bater um papo com vocês. Querendo muito trocar uma ideia com vocês. Opa. Galera aqui do ao vivo. Cadê Sandro? Cadê você? Mandar uma mensagem aí, Sandro, pra mim aqui. Ó, você já entrou aqui. Pronto, já achei Janaína Nazireu aqui. Transmitir ao vivo com Agora foi! Ô, Glória! Rapaz. Eita, negócio difícil, rapaz. Rapaz, esse negócio de Instagram não é brincadeira. Eu nunca tinha transmitido ao vivo pelo Instagram, ou pelo Face. Pelo Face. Agora a gente tá aqui, vamos lutar aqui no Insta aqui, que agora vai ficar legal aqui, com certeza. Agora a gente chega lá. Agora vai, né? Agora vai. Agora vai. Eu tô aqui tentando melhorar um pouco a luz aqui. Deixa eu ver se eu fico numa posição que eu fico aqui que cobre um pouco a luz no fundo aí. Ficou legal agora. Tudo bem, Janaína? Como é que você tá? Tudo em paz, meu amigo, meu pastor, irmão Lázaro. Glória a Deus. Vamos bater um papo com essa galera, né, Jana? Bora sim. Eu tava até com um papel e uma caneta aqui, tem umas coisas assim, eu gosto de ir anotando às vezes, que durante o nosso papo, aí ficou surgindo algumas questões, aí eu vou lhe perguntando, a gente vai conversando. Pronto. Essa aí é a Janaína Nazireu, gente, esposa do Sandro Nazireu. Amém, gente. Nazireu, Levita, Alessandro Nazireu, que canta louvores a Deus, né? A gente tem esse hábito de chamar de Levita, né? A gente fica tentando resgatar o ministério levítico. Mas, amém. Na verdade, o Nazireu é adorador, é pregador, compartilha a palavra de Deus com a música, né? É sustentado por Deus através das canções, através da música. Aliás, uma coisa que eu observo muito, Sandro, que eu observo, Jana, que eu acredito é que Deus é que provê na vida do homem de Deus. Amém, amém. Se o cidadão ele é pastor, ele recebe um salário da igreja, é Deus que provê. Se ele é pastor e ele tem muito emprego, é Deus que provê. Então, não dá para a gente se gloriar muito de como a gente vive, de onde vem o dinheiro do nosso sustento, porque seja lá de onde vem, se é de uma maneira honesta, quem está provendo é o Senhor, né? E Sandro vive do jeito que eu vivo também, cantando louvores, sendo sustentado por Deus através da vida dos irmãos. E eu gosto disso. Eu gosto de depender dos irmãos, eu gosto de depender da bondade das pessoas que compram os nossos CDs, que nos convidam para estar nas igrejas. E a gente vai bater um papo aqui agora. A internet, parece que a internet, essa internet hoje não está brincadeira, não. Sábado de noite, internet é uma luta. Vamos ver se a internet volta aí. Aí, Sandro, lá para a gente... Voltou. Internet é uma luta. Janaína! E aí, Jana, como é que tá você? Você tá onde aí, Jana? Paz, a gente veio no Conde. Eita! Fazer nosso amigo Toninho e a família toda. Tá com a gente. Manda quem pode, quem tem juízo obedece, né? Então, foi Jana, mal aí. Glória a Deus. Janaína, você tem um testemunho, né, que tem surpreendido as pessoas até que te conhecem há tantos anos, né? Eu me incluo nessa lista, né? A gente já se relaciona há mais de 10 anos, né? Mais de 10 anos. E, de repente, e você, nessa fase da vida, você resolveu contar coisas que, até então, eram conversas que, pelo que eu observei no seu testemunho, eram conversas que só existiam dentro do seu limite familiar, né? Dentro da sua casa, com o seu marido. E agora... Você resolveu colocar isso para fora. Por quê, Jana? Certo. Primeiro, Deus, Lázaro, ele me amadureceu. Eu não tinha maturidade. Eu não tinha maturidade para poder falar sobre o assunto. Eu tinha muita vergonha, eu tinha muito medo do julgamento. E quando a gente não é madura o suficiente, a gente fica refém desses pensamentos, refém do medo, refém do julgamento, refém do que as pessoas vão falar ou vão julgar, porque é uma história difícil e nem todo mundo aceita, nem todo mundo entende. Então, hoje, aos meus 40 anos, para a glória de Deus,
chegou a maturidade para essa fase da minha vida, aonde eu já sabia que existia esse chamado, já sabia que Deus iria me usar para alcançar vidas que passaram pela mesma situação, de forma direta ou indireta, porque às vezes uma mãe não passou por uma situação, mas teve o caso de um, né, como acontece com muitos, às vezes não teve nenhum tipo de situação parecida, mas entrou nas drogas, coisas desse tipo. Então Deus primeiro me amadureceu e me capacitou para poder ir falar sobre isso, né, para o mundo, que agora a minha vida está no YouTube. Eu já disse assim, Sandro, acabou, não tem mais nada, não tem mais nada que esconder, a vida agora está aberta. Porque até meu nome está jogado. Quer dizer, Sandra, então, Jana, existem algumas situações na vida das pessoas que são tão sérias que a pessoa carece de um amadurecimento para poder fazer comentários a respeito dessas coisas, né? Imagine. Então, Jana, conta pra gente que história foi essa que lhe abalou tanto que você precisou esperar, você precisou esperar esse tempo todo sendo preparada por Deus para agora abençoar a vida de tantas mulheres no Brasil através do seu testemunho. Exatamente. Começou quando minha mãe estava grávida, eu nasci, tudo direitinho, e ela teve algumas questões por falta de conhecimento de Deus, fez algumas sagrações, e aí quando isso aconteceu, toda a semente ela jogada no terreno, que é esse mundo aí, que é um terreno bem fértil, ela cresce, frutifica e dá os seus frutos. E a consagração que minha mãe fez na minha vida, de repente, do nada, na minha infância, eu acredito que os frutos começaram a vir. Frutos de maldição, frutos de dor, de angústia. E a partir dos meus 6 anos de idade, eu comecei a sofrer abuso sexual, onde eu não tinha estrutura psicológica nenhuma para poder compartilhar com ninguém, e falar para ninguém. Com quantos anos? A partir dos 6 anos. 6 anos de idade? 6 anos de idade. Que monstruosidade. E foram coisas assim que aconteceram na minha vida, muito pesadas, muito ruins, que deixaram grandes marcas. Marcas essas que eu precisei amadurecer, precisei entender que havia um propósito para todas as coisas. E hoje o Senhor me usa como instrumento, só que não foi fácil. Uma criança sem referência familiar passa por uma situação como essa, ela certamente não vai ter uma adolescência normal. Ela não vai ter uma mocidade normal. Isso tudo me levou a escolhas totalmente erradas da minha vida. Foi quando eu entrei no mundo das drogas, tentando aliviar a dor, aliviar a angústia, aliviar a vergonha que fica. A vergonha, ela fica dentro da gente, principalmente porque a gente não tem com quem compartilhar. Pensamentos, lembranças são coisas que a gente não controla. Então, todas as vezes que vinham aqueles pensamentos, aquelas lembranças na minha cabeça, eu precisava me refugiar em algo. E aí eu comecei com a bebida, bebia muito, de uma forma assim de cair no chão, de ter que ser socorrida, de ter que ser jogada debaixo do chuveiro para poder ser reanimada, né? Voltar ao normal, amenizar o efeito do álcool, não o suficiente. Eu comecei a entrar nas drogas, né? Começando com o cigarro, que é uma droga lícita. Em seguida, eu fui para a maconha. E em seguida ainda, porque dentro de mim existia um grito de socorro, e esse grito eu não sabia como fazê-lo, eu não sabia que esse grito eu poderia gritar, que a humanidade iria ouvir e que algo iria acontecer ao meu favor. Na minha cabeça, se eu gritasse, a humanidade ouvisse, eles iriam virar contra mim. Eles iriam me julgar, me apontar, dizer que eu fui a culpada, por que eu não contei, por que eu não pedi ajuda. E uma criança, quando passa por uma situação dessa, ela não tem opção. Por isso que eu digo, quem tem que perceber o comportamento dos filhos são os pais. Quem tem que ficar atento aos sinais que as crianças dão são os próprios pais. Então, me ajuda aqui, pai, que meu braço está doendo.
são os próprios pais. Então, quando isso aconteceu comigo, eu não tinha a quem recorrer, as coisas foram acarretando na minha mente de tal maneira que, se eu não arrumasse um escape, eu poderia me autodestruir, como foi tentado. Eu tentei tirar minha própria vida, tomando 2 saquinhos de veneno de rato, onde eu achei que eu, fazendo isso, eu ia conseguir arrancar aquela dor que existia dentro de mim. Mas, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus, Deus tinha um propósito na minha vida. E consegui chegar a tempo ao hospital. Foi feito todo o procedimento, né? Com aquele carvão ativado, aquele negócio preto que a gente ingere e tudo, e acontece aquela limpeza no nosso organismo. Fiquei internada. Minha mãe me tirou de casa, me mandou para casa de parentes, sabe? Sabe quando a família faz de tudo assim para tirar a gente daquele ambiente, do ciclo daquelas pessoas? Inclusive, meu testemunho é tão grande, que tem coisas que na igreja eu não consigo contar por conta do tempo, por alguns detalhes. Inclusive esse detalhe da tentativa de suicídio, que eu não consigo falar nos cultos das igrejas, justamente porque eu acho pesado, principalmente porque agora tem sido uma massa de suicídio muito grande no mundo, na vida das pessoas. Eu acho que quanto mais fala, mais você desperta. Então, a direção que eu tenho é de ficar calada com relação a isso. Mas isso aconteceu na minha vida e eu louvo a Deus porque Ele me poupou. E quando houve o poupar de Deus, eu comecei a entender que existia um chamado, que existia algo em minha vida que Deus iria fazer. Eu me lembro, Lázaro, que muita gente falava assim: Jana, Sandro hoje é pastor e você não vai assumir o seu chamado, e você não vai assumir sua posição. E eu falava, eu sei que eu tenho um chamado, mas Deus vai ter que falar comigo, porque por minhas próprias forças eu não vou. Se for depender de mim, eu não vou. E aí teve a consagração de Sandro. Tem quanto tempo que você se consagrou? Foi em 2012. 2012, uns 8 anos. Então tem mais ou menos 8 anos que Sandro é consagrado a pastor, e eu quieto no meu canto. Eu sabia, dentro de mim eu sabia, mas eu precisava da maturidade humana, da maturidade psicológica. Aquela maturidade que, quando eu começasse a falar sobre o assunto, eu ainda me emociono. Porque quando a gente fala sobre algo que nos feriu, mesmo estando curado, a gente lembra. Mas eu consigo falar, sabe? Existem pessoas que passam por situações parecidas, piores ou não tão piores, e não conseguem falar. E a maturidade veio na minha vida em um tempo muito bom. Porque, como eu lhe falei, hoje com 40 anos, com os meus filhos criados, uma filha de 15 e um filho de 11, tenho 18 anos de casada com meu marido. Hoje eu tenho certeza que, se eu gritar para o mundo ouvir, ainda que me apontem, ainda que falem, não vai me abalar. Jana, quais os cuidados que um pai deve ter e quais os sinais que uma criança dá que às vezes os pais não conseguem enxergar? Certo. A criança, ela fica oprimida no canto, a criança, ela fica sem querer se relacionar com outras crianças, ela fica sem querer se relacionar com os próprios pais. Você tenta conversar com ela, uma coisa mais profunda, ela recua, sabe? É porque como se fosse um segredo guardado, mas que por algum... Sabe quando você tem um segredo de um amigo, e se o outro amigo te fizer uma pergunta, você sabe que não pode contar aquele segredo, mas por causa de uma brecha que o seu amigo deu, você solta? Então, eu acho que na mente da criança dá essa mesma sensação. Se meu pai me perguntar o que está acontecendo, eu vou ter que falar. Então, se recua, se esconde dentro de si. Aí você começa a perceber comportamentos psicológicos na criança, sabe? Como, por exemplo, rói muito... É assim eu penso. Rói muito as unhas, muitas se machucam, muitas arrancam os seus cabelos, porque elas não conseguem
De jeito nenhum botar para fora aquilo, o psíquico, botar para fora aquilo e ao mesmo tempo esse lado. E ao mesmo tempo o segredo da criança, o mais visível é o esconder, sabe? O se retirar, pronto. Se retirar do ciclo de pessoas, do ciclo da sociedade, do ciclo familiar. A criança não almoça mais na mesa, vai para o quarto, não conversa mais, não tem mais aquele diálogo aberto costumeiro. No meu caso, na minha família, eu não tive essa referência. Porque o meu pai separou da minha mãe, eu tinha 2 anos. Então, eu não tive aquela família de vem cá, filhinha, sente aqui, o que é que você está passando? Eu não tive isso. Foi uma relação muito distante. Hoje, a relação minha com minha mãe é uma relação que eu tento o tempo todo me aproximar, mas ela tem um jeitão dela, então eu respeito. Só que esse jeitão não é de agora, é desde sempre. Então, para mim, foi muito difícil, porque eu não tinha aquela... Por exemplo, hoje a relação que eu tenho com os meus filhos é aqui, ó, para perto. Eu trato meus filhos como se fosse uma galinha, com as asas debaixo assim, dos pintinhos. E ai de quem tirar, entende? É assim que eu faço hoje com os meus filhos. Mas na minha família, com minha mãe, não foi dessa forma. Então, isso também dificultou muito. Quanto tempo? Quer dizer, hoje você tem 40 anos, né, Jana? É. E Deus tem lhe preparado para você trazer esse alerta para as famílias, esse alerta para os pais. Esse é o tipo de coisa que normalmente acontece. Os agressores são pessoas mais próximas, né? Pessoas mais próximas. São pessoas conhecidas, raramente é um estranho. Raramente. Posso ousar a dizer pessoa, que quase nunca. Existe alguma maneira de se prevenir, Jana, contra isso? Existe, Lázaro, estando atento a quem entra e sai na sua casa, estando atento a quem você convida para a sua mesa, estando atento a quem você deixa os seus filhos brincar, ir na casa, sabe? É mais ou menos dessa forma que acontece. No caso de minha mãe, eu ia muito nas casas, entende? Ia muito. Muita gente eu não vou nunca citar nomes, mas muita gente me pergunta se isso foi o meu pai. Não foi o meu pai. Entendeu? Isso aí eu posso deixar aqui claro. Deixar isso claro, que realmente é o que normalmente se pensa, né? Se pensa. Muita gente me pergunta, muita gente entra no meu direct. O tanto de comentário que eu tenho no meu canal do YouTube, eu não tenho. Eu tive 10 vezes mais no meu direct, porque elas são minhas amigas. As pessoas do meu Instagram são minhas amigas, eu relaciono com elas dessa forma e as trato dessa forma. E eu falo para elas, entende? Ela, Jana, foi seu pai, não. Nada aconteceu. Jana, fala pro pessoal, Jana, seu Instagram. Seu Instagram, fala pro pessoal aí. Falar pro pessoal? Seu Instagram. @ Jana Nazireu. Vou digitar aqui. Pronto. @ Jana Nazireu, porque Sandro tá me ajudando aqui, segurando com meus braços. Quando eu terminar esse bate-papo aqui, gente, vocês podem ir lá no Instagram da Jana e você pode conversar com ela e ela vai esclarecer mais, aconselhar. Talvez você é mãe, você passou por isso, ou talvez você é uma pessoa que seu filho passou por isso, você não está sabendo como agir. Né? Lázaro, depois... Pode falar. Depois que eu liberei minha história, o que tem de relato de mulheres que na infância passaram pelo mesmo e são aprisionadas até hoje. Tem mulheres que não conseguem se relacionar com seus maridos. Tem mulheres que não conseguiram se relacionar com homens. Tem mulheres que não conseguem ser nem boas mães, porque elas têm medo até da relação com o filho. Porque se não for Deus para entrar aqui, ó, sabe? E penetrar, gera uma insegurança na pessoa que foi sofrida por essa situação, de tal maneira que até com os filhos ela tem receio. Você acredita? Não acredito. É verdade, e aí Deus... isso pode abalar até a sexualidade da pessoa. Isso, a sexualidade, exatamente. Violência, né? A sexualidade e o tratar dela com os filhos, porque ela fica achando que de uma forma involuntária ela vai fazer o mesmo. É muito louco. Então, diante de uma loucura dessa, ou a pessoa encontra Jesus, ou a pessoa vai pro buraco. Entendeu? Porque senão não aguenta, é uma pressão muito grande na cabeça.
Quando foi que Jesus derrubou esse muro na sua vida, Jânia, e te trouxe de volta desse mar de tristeza? Então, quando eu tenho hoje 18 anos de casada, quando eu conheci Sandro, há 18 anos atrás, eu estava voltando para o Evangelho, porque eu já tinha ouvido falar em Jesus, já tinha feito algumas visitas em igrejas, mas não estava firme, não tinha me firmado, tinha tido algumas recaídas com as questões relacionadas às drogas. E aí, quando eu decidi, eu me lembro que eu participei do Encontro de Jovens com Cristo da Igreja Batista Metropolitana, no Imbuí, do pastor Abraão, você deve conhecer. Foi aqueles encontros que tem padrinho, madrinha, aí preencheram o meu nome, um casal que me conhecia, aí falaram para mim que iam me levar de qualquer jeito. Eu fui bem revoltada, sem querer ir, sabe, com o coração muito doído, muito ferido, porque naquele tempo, sem a maturidade, eu achava que na minha vida não ia ter nunca uma solução. Aí lá, quando teve esse encontro, quando no final, no último dia de encontro, eu já saí de lá uma pessoa transformada, quebrantada, já tinha voltado para Jesus no próprio encontro. A gente já deu até esse testemunho agora tem pouco tempo, porque a igreja faz encontros até hoje. E o pastor Abraão nos convidou para dar o testemunho lá sobre a nossa história. Eu fui, dei com o Sandro, foi maravilhoso. E aí eu voltei para Jesus e foi que minha vida começou a se arrumar, né? Conheci Sandro, a gente casou e aí as coisas foram se organizando. Maravilha. Quer dizer, então, que você já tem aproximadamente 18 anos nessa estrada de restauração e sendo canal para que a vida de outras pessoas sejam restauradas. Né? Por exemplo, de hoje para trás, quais são as ferramentas que você já usou para tentar ser bênção na vida de mães que tiveram filhos que passaram por esse problema e na vida de pessoas que passaram por esse problema? As ferramentas que você tem usado. Certo. As ferramentas que eu tenho usado sempre é sinalizando, ensinando as mães a prestar atenção nos seus filhos, né? E aquelas, como muitas, que entram em contato comigo e me pedem e me falam que não teve jeito, que já aconteceu, eu costumo usar uma frase com elas: há esperança para o ferido. Eu não deixo de jeito nenhum com que elas pensem que isso não tem mais jeito. Eu digo, eu sou a prova viva que há esperança para o ferido. A gente tem a sensação de que uma mulher que passa por uma violência como essa, a gente tem a sensação de que há uma impossibilidade da pessoa ter uma vida, eu vou chamar de normal, né? De a pessoa reencontrar o equilíbrio. É possível reencontrar o equilíbrio depois de passar por uma violência como essa? Porque o que eu acredito é que uma violência como essa pode até se assemelhar a uma amputação, né? Pode ser assim, é como se você perdeu algo importantíssimo que a pessoa precisa para ter uma vida normal. É possível ter a vida restaurada por Deus e caminhar em cura? É isso. A vida, na verdade, Lázaro, ela tem os processos, são as etapas, né? Uma etapa interrompida, ela gera danos, não importa. Os danos existem, os danos vêm. Mas quando a gente confia em um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos, a gente consegue encontrar o equilíbrio e consegue voltar a uma vida comum. Eu costumo dizer que o recurso espiritual a gente tem, mas se for preciso também o recurso da terra, humano, da medicina, dos profissionais capazes para tratar traumas, porque isso são traumas. Existem profissionais capacitados para lidar com todos os tipos de traumas, seja ele qual for. E esse não deixa de ser um trauma muito grande e que você consegue também, além do apoio espiritual, que é aquele apoio que Deus dá, você consegue também ter esse recurso, esse apoio, através dos profissionais capacitados aqui na Terra. Até porque eu penso que Deus ele capacitou os médicos justamente para ser canal de bênção para nós mesmos. Ou você só vai ao médico se tiver que tratar o coração, o braço que quebrou, sabe? A perna que está doendo. E a alma quando dói? Vai aonde? Vai em Deus e também no profissional.
Quer dizer, então, que, por exemplo, hoje uma pessoa que passou por um tipo de problema como esse, no seu caso, por exemplo, as ferramentas, você hoje prega nas igrejas, né? Você é chamada para os altares para tentar ajudar as pessoas através da ministração do testemunho, através da ministração da palavra. Você também canta junto com o Santo Nazireu? Você também ministra louvor? Eu dou uma arranhadinha. Dá uma arranhada nos louvores, conta a sua experiência. Então, essas são ferramentas maravilhosas, né? Agora, Jana, me diga uma coisa. Existem outras ferramentas também que o ser humano pode usar, que nós podemos usar, como, por exemplo, Deus usa a vida de um psicólogo, Deus usa a vida do médico, Deus usa a vida de um psiquiatra. Você acha que existem muitas ferramentas? Hoje, eu tenho observado que uma das ferramentas que tem sido muito usada pelas mulheres tem sido a política, né? Às vezes, algumas mulheres, elas intentam em se envolver com a política para tentar, não que elas achem que o trabalho que está sendo feito não presta, mas elas querem somar força. Algumas mulheres querem somar forças, querem apostam nas candidaturas. E eu fiquei sabendo que você tem sentido esse desejo de também usar a política como uma ferramenta para tentar ajudar algumas pessoas. De que maneira a política pode ser usada para ajudar mulheres que já passaram por esse tipo de violência ou mulheres que têm filhos que já passaram por esse tipo de violência? Então, abrindo o campo de visibilidade, né? A gente consegue alcançar mais vidas através da política, na minha opinião. A gente tem uma liberdade de expressão maior. A gente consegue ser ouvido por um maior número de pessoas. Porque quando a gente toma uma atitude dessa, a gente tem que entrar com o pensamento de que a gente vai bradar. E se a gente vai bradar, é para que esse brado seja ecoado de tal maneira que alcance o máximo de pessoas possíveis. E essas pessoas sendo alcançadas, com certeza, algum proveito vai se tirar disso. Você tem dados na sua cabeça? Eu sei que são muitas informações, mas você tem de memória, você tem na sua mente alguns dados sobre o número de pessoas que passam por esse tipo de violência? Eita, Lázaro, aí tu me pegou. Tu me pegou agora nos dados. Lembra que eu preciso de um lembretezinho? Eu lembro, sim. Eu vi aqueles dados, foram impactantes. Eu tentei até também estar tentando lembrar, mas o número é assustador. Tem uma questão que você falou um dia sobre eu vou até tirar uma cópia, vou andar na minha mão. Pronto, uma coisa que você falou que foi muito importante é que agora na pandemia há uma perspectiva de redução de número de pessoas que são agredidas desta maneira, e você discordou dessa redução, e você usou como lado o fato de que os professores Lembrei, a redução de 12%, que faz parte do meu projeto, a inclusão de trabalhos de professores, porque através dos professores, através dos mestres, eles conseguem identificar os comportamentos que muitas das vezes em casa são os últimos a saber, porque eles não percebem por causa do ativismo, por causa da correria, né, por causa do dia a dia mesmo, que vem assim sufocando. Então, os professores que passam muitas das vezes mais tempo com as crianças do que a própria família, eles conseguem identificar e eles conseguem fazer as denúncias anônimas. Aí eu lembrei que esse ano de 2020, a queda de denúncias anônimas foi de 12%. Você falando aqui, veio a minha memória aquele dia. Foi de 12%. Só lembrar aqui, né? Parece que entrou um pessoal aqui, que o pessoal não estava, o pessoal entrou. Nós estamos falando sobre violência sexual contra a criança, entende? A Janaína passou por esse tipo de violência e foi restaurada por Deus, e hoje é um canal de Deus para tentar ajudar mães e pessoas que passaram por esse tipo de violência. Então, 12% é o que eles dizem que caiu agora na pandemia. Que caiu. Só que eu discordo dessa queda porque as crianças não estão frequentando as escolas. As crianças estão dentro das suas casas. E é justamente dentro de casa que exatamente, é justamente de onde vem. Ou da casa da vítima ou da casa do abusador. Então, como as crianças estão dentro de casa, não tem professor, não tem mestres para observar e para acompanhar, por conta disso houve a queda. Mas, no fundo, esse número é um número, como eu posso dizer, oculto, um número fake, não é nem oculto, um número fake. Porque se as crianças estivessem no normal da escola,
como era antes da pandemia, esses novos números poderiam ser identificados pelos mestres e pelos líderes ao ponto de continuar gerando as denúncias anônimas que são feitas, é comprovado que são feitas pelos próprios professores. É isso aí, gente. Você que está me ouvindo, esse é o testemunho de nossa amada Janaína Nazireu. Você que está me ouvindo, você que conhece pessoas em Feira de Santana, Janaína Nazireu está elaborando um projeto poderoso de amparo a mães que têm filhos que passaram por esse tipo de violência e de amparo também a pessoas que passaram por esse tipo de violência. É um assunto muito grave, é um assunto muito sério, é um assunto que mexe com a gente, né? Nós estamos aqui com a intenção realmente de difundir esse assunto. Em outras oportunidades, estaremos falando mais sobre isso. Eu vou estar tentando fazer junto com Jana uma live mais presencial no Face. Estaremos fazendo uma live presencial também no YouTube. Eu vou estar preparando, eu vou estar fazendo enquetes para que mães possam fazer perguntas, que mães possam ser ajudadas nesse momento. Gente, eu quero mais uma vez pedir para você entrar lá no Face, no Instagram. No Instagram, @ Jana Nazireu. Deixa eu anotar aqui, @ Jana Nazireu. E um dos meus projetos, Lázaro, também é a inclusão digital, porque nós sabemos que hoje a era digital está penetrada na mente da criança. Toda criança hoje tem um celular, toda criança hoje tem uma rede social, certo? E através da inclusão digital, a gente quer desenvolver um canal onde a criança, através do WhatsApp ou da própria rede social, tenha um link onde ela possa entrar e fazer a denúncia. Porque muitos desses agressores, abusadores, muitos desses destruidores, eles vêm também pelas redes sociais. E às vezes a criança ali, sem o amor suficiente da família, carente, começa a ouvir palavras porque eles são miseráveis, eles sabem falar, eles sabem conduzir a mente da criança, eles sabem aprisionar. E depois que a criança está presa, eles ameaçam. Toda criança que passa por uma situação dessa, ela é ameaçada. Se você contar para alguém, eu vou matar a sua família. Se você comentar com alguém, eu vou lhe matar. Eu vou atrás de você. Eu vou pegar seu irmão. É assim que eles usam. Mas antes disso, eles vêm como como se fosse o demônio mesmo, com aquele sapatinho de lã. Aí depois que a criança está envolvida, vêm as garras. Então, através das redes sociais, a gente também precisa alertar os pais, saber o que os filhos estão vendo, aonde eles estão entrando, com quem eles estão conversando, entendeu? Para que não caia nessa cilada. Amém. Irmãos, para a gente encerrar, deixa eu repetir aqui um comentário do prefeito Colbert Martins, aqui da nossa querida cidade de Feira de Santana. A luta de Janaína é uma luta que tem espaço para ser guerreada na atmosfera, digamos assim, no ambiente federal, né? É um ambiente de guerra perfeito para esse tipo de situação, seria a Câmara Federal em Brasília. A Janaína, ela está começando a caminhada com o projeto, ela está tentando ajudar as mulheres de Feira de Santana, na expectativa desse projeto um dia crescer. E eu lhe peço, entra lá, eu fixei aí embaixo, @ Jana Nazireu, você vai conhecer os projetos, Janaína, o que é que ela pensa, o que é que ela pretende, como ela pretende usar essa ferramenta, as ferramentas da política para ajudar as pessoas. E você pode ir lá e você pode entrar em contato com ela. Lá tem um contato dela, tem um contato de Sandra Nazireu. Com certeza ela vai lhe atender. Você que é mãe, você que está precisando de uma palavra, vai lá, procura a Jana. Você que é de Feira de Santana, ou você que é de fora de Feira de Santana, você conhece alguém em Feira que precisa dessa ajuda, liga, pede para procurar a Jana, porque nada melhor do que quem passou por isso. No meu caso, eu fui viciado em drogas, eu vomitei sangue, eu quase morri. E hoje eu tenho um centro de recuperação e a gente tenta ajudar pessoas aí pelo Brasil e pelo mundo. E eu acredito que a estrada que Janaína Nazireu vai percorrer é essa mesma estrada. Apesar de hoje Jana estar pleiteando começar esse projeto na cidade de Feira de Santana, mas eu acredito que é um projeto que vai se alastrar pelo Brasil inteiro. Jana. Amém, em nome de Jesus. Eu acredito que a sua voz vai ecoar no Brasil inteiro. Pelo menos esse o desejo do meu coração. Eu preciso liberar esse grito, eu preciso soltar ele. A Bíblia diz que José, quando encontrou os irmãos, ele já estava curado, mas ele deu um grito de 20 anos. Né? Um grito, ele precisou gritar isso, ele precisou voltar para fora.
e até para ajudar outras famílias, né? Ajudar outras pessoas. Para mim, que tenho filhas, eu tenho duas, tenho 4 filhas. Esse é um testemunho que me choca muito e me preocupa. É um testemunho que traz, que tira meu sono. E isso eu falo de uma maneira positiva, porque quem tem filho não pode dormir. Quem Não tem pode. filho tem que aprender com Deus a ser como o guarda de Israel, que não duvida, aleluia, que não vacila, que não deixa nossos filhos de bobeira. E se infelizmente isso aconteceu com o seu filho, a gente também aqui não está te acusando. Janaína Nazireu está aqui para lhe dizer que há esperança para o filho. Há uma esperança. Há uma esperança de uma vida nova. Há uma esperança de recomeço. Há uma esperança de restauração na caminhada. É isso, Jana? Suas considerações finais para o nosso povo. E, amém. Com certeza, até a próxima, né? Com certeza. Até a próxima. Foi um prazer. Irmão Lázaro, eu quero honrar assim, a nossa amizade, a sua confiança na minha vida, através desse projeto que eu estou enfrentando agora. Eu quero dizer a você que Deus tem lhe usado como canal. Já lhe disse outras vezes, vou lhe repetir. Deus tem lhe usado como canal, não só agora, como você já foi usado há tempos atrás, para abençoar a minha casa, a minha família. Nunca me esqueci, nem nunca me esquecerei disso. E Deus tem te usado agora dessa forma mais ousada. E eu quero, assim, agradecer a confiança em nome de Jesus. E a todos que participaram, o meu muito obrigado. Contem comigo. Entre no meu Instagram, @JanaNazireu. O que precisar de conselho, de ajuda, eu estou aqui. Me coloco à disposição. Amém, Jana. Que Deus lhe abençoe, lhe guarde. Como eu disse, eu recebi com muita força as palavras do prefeito Feira de Santana, da cidade de Feira de Santana, Colbert Martins. Aproveitar para mandar o meu abraço para o prefeito Colbert Martins, mandar o meu abraço para o Bruno Reis, vice-prefeito de Salvador, um abraço para a Semineto, um abraço para os governantes que se preocupam com essas situações. Com essa causa, né? Muitos uma causa tremenda. se preocupam mesmo. É como eu disse, eu acredito, Jana, que eu acredito muito nos seus projetos, principalmente nesse seu projeto na cidade de Feira de Santana, mas eu faço minhas palavras de Colbert Martins. Eu acho que essa é uma discussão que a gente pode levar para o Brasil inteiro. Imagina, é uma coisa muito grave. A gente precisa alertar aos pais, assim e dar um basta nisso, Lázaro. A gente precisa, através da fé e da oração, anular esse demônio. E através aqui da terra, da capacidade humana, dar um basta nessa situação. Eu já lhe conheço há alguns anos, Jana, né? Há mais de 10 anos. E eu acredito realmente que eu entendo hoje melhor, ouvindo o seu testemunho, a gente até entende melhor, porque eu sou uma das pessoas que sempre admirei Sandro. Sandro, eu sou fã de Sandro, né? Eu sei que no nosso meio, usar essa palavra, as pessoas ficam meio escandalizadas, mas eu sou fã dos meus amigos, sou fã de Sandro como músico, como homem, como pai de família. E a gente sempre falava, né? Jana é uma figura que na cabeça meio doida. Jana, a gente sempre atribuía alguns comportamentos seus ao fato de você ser uma pessoa muito brega, de certo tal. A gente não imaginava que, na verdade, todo o seu comportamento sempre deixou claro que você era uma mulher que vinha vencendo suas batalhas também, suas batalhas emocionais, dia após dia, né? A gente não fazia ideia. Até hoje, Lázaro, eu mato um leão por dia. Até hoje. A gente, às vezes, não entende. Às vezes, a gente vê uma pessoa com um comportamento... Eu, por exemplo, eu aprendi a não criticar o comportamento das pessoas. Eu aprendi que para cada comportamento, Deus tem uma estrada. Para cada tipo de mulher, Deus tem um propósito. Para cada tipo de homem, Deus tem um propósito. Né? É como, por exemplo, Deus tinha um projeto na vida de Moisés, só que Moisés não queria falar, Deus não parou para falar. Então, Deus sempre tem um projeto para cada jeito. E para quem não sabia, como eu particularmente não sabia desse testemunho seu, eu agradeço muito a Deus, porque hoje isso vai abrindo o nosso entendimento. Então, hoje eu conheço pessoas, quando tem um comportamento que acaba chamando a atenção de muita gente, a gente começa a entender que essa pessoa está matando seus leões. Talvez é uma pessoa que está chegando com uma guerra que a gente nem imagina. E já venceu pelejas que a gente não tem a menor ideia. Então, vai um conselho aí do irmão Lázaro para você, mulher que passou por isso. Seja você, abra o coração, fale o que você sente. Seja você. Eu acredito que uma das ferramentas de Deus para curar as mulheres que passaram por esse tipo de violência é lhes resgatar a sua identidade real. É a mulher botar na cabeça que ela tem o direito de ser como ela foi criada por Deus. Né? Ela
transmitir o caráter que Deus lhe deu, né? E você é uma pessoa que é única, né? A gente, normalmente, se alguém vê alguém se comportando como você se comporta, ninguém vai dizer assim, Janaína Nazireu se comporta como fulana de tal. Sempre alguém vai dizer, fulana de tal se parece com Janaína, porque você é muito original, né? Original. Entende? Isso é uma ferramenta, Jana, de cura? Muitas das vezes, quando eu sou valente, quando eu sou guerreira, quando eu sou, sabe? É porque por muitas das vezes eu precisei me submeter. E aí hoje, quando eu boto para fora sentimentos, sensações, eu sou muito exagerada, muito intensa. Se eu quero dançar, eu danço até ficar. Se eu quero comer, eu gosto de comer até me saciar. Se eu quero sorrir, Então, é como se hoje eu estou livre, hoje eu posso, hoje ninguém me obriga, hoje ninguém me para, hoje ninguém me impede. E só quem viveu o que eu vivi sabe que para você se comportar assim, você tem um comportamento assim, não é às vezes de propósito, é algo involuntário, sabe, Lázaro? É uma libertação, tipo assim, venha, quem pode comigo agora? Tipo assim, porque muitas vezes pôde e eu não tinha forças para lutar, entende? Então, hoje, Jana Nazireu, aos 40 anos, com a maturidade que Deus deu, debaixo da direção do mestre, é essa aqui, o Brasil que lute. Jana, faz uma oração aí, vamos encerrar. Vamos sim, vamos sim. Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor é bom, a tua presença é real. O Senhor está nas igrejas, está nas lives, o Senhor está nas casas, o Senhor está em cada coração. Basta que cada um convide o Senhor para assumir o governo. Deus, e nesta hora, que as pessoas que participaram tenham esse entendimento e convidem o teu Espírito Santo para assumir este governo. Porque quando o Senhor assume o governo da nossa vida, até as tragédias se tornam em lição. Até aquilo que poderia ter sido o pior, o Senhor transforma no melhor. Nesta hora eu abençoo a vida do meu irmão Lázaro. Senhor, guarda a tua mente, guarda o teu coração, guarda a tua alma. Senhor, teu filho, ele trava batalhas diariamente. Eu quero pedir ao Senhor, ordena aos teus anjos com espadas de fogo ao redor dele. Blinda a tua casa, Senhor, de uma ponta a outra, frente e fundo, embaixo e em cima, e que ele não venha ser atingido. Ebenezer, até aqui o Senhor o ajudou. Se chegou até aqui, quem impedirá de ir adiante? Nesta hora eu peço ao Senhor que o Senhor continue sendo com o teu filho. E toda palavra contrária caia por terra. Todo levante não prevaleça. Por um caminho que Satanás se levante contra ele, por 7 retorne. Porque maior é o que há nele do que o que está no mundo. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Jana, receba essa palavra. Tu sabe que quando Deus me usa para orar por você é forte. Oh, glória! Semana que vem nós vamos para o Face. Estaremos fazendo presencial. A gente vai fazer no mesmo dia. A gente vai tentar fazer no YouTube, no Face e aqui no Instagram. A gente vai botar as 3 redes sociais ao vivo. Só depende de você marcar. Combinado assim? Pra gente, amém, para a gente abençoar o número maior possível de pessoas. E como eu disse, eu acredito no que Colbert disse. Aqui ele mexeu muito comigo. O projeto de Deus na sua vida é para toda essa nação, quem sabe para todo esse mundo. Entende? Que bom que você está querendo começar na cidade de Feira de Santana, mas eu acredito que esse é só o primeiro passo dos longos passos que Deus vai lhe guiar por esse Brasil, por esse mundo, para ajudar mulheres e pessoas que passaram por esse tipo de violência. Tá certo? Tá bom. Deus abençoe, Jana. Te amo, meu irmão, ama a sua família, viu? Ô, Papazinho aqui, ó. Papai! Forte abraço. Amém.